vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e na nossa conversa nós vamos falar de dois biomas da região aqui do Brasil. O primeiro sendo a Mata das Araucárias e o segundo, então, a Mata dos Cocais, ok? Com relação ao nosso primeiro tema, que é a Mata das Araucárias, que é essa vegetação que vocês estão vendo aí nessa imagem, com destaque também aí para a gralha azul, que nós já vamos falar sobre ela. A Mata das Araucárias também pode ser chamada então de pinheiral ou floresta das araucárias, né? E é um tipo aí de floresta da região de um clima subtropical, então ela prefere um clima mais fresco, né? Não muito quente, que vai então se encontrar aí nos estados do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Tá? Principalmente em regiões, né, de maior altitude. Bom, com relação então a esse ecossistema, há 4 estações bem marcadas, bem características. As temperaturas mais baixas vão ocorrer no inverno, tá, do que nos outros ecossistemas brasileiros, e as chuvas elas apresentam aí uma característica de ser regulares, principalmente no verão, e aí dando uma uniformidade aí. Com relação às espécies vegetais, predominantemente nós temos aí o pinheiro do Paraná, que é uma planta nativa, cujo nome científico aparece aí para vocês, que é a Araucaria angustifolia. Originalmente, o nome desse ecossistema, né, essa espécie, então ela dá o nome desse ecossistema. Por isso que nós a chamamos então de Floresta das Araucárias, devido à sua presença em grande escala. Também há nela a canela, a imbuiá, a erva mate, entre outras plantas, mas tipicamente nós vamos encontrar aí o pinheiro do Paraná. Ou então, já que estamos falando do pinheiro, né, vamos aí dar uma explanada um pouquinho maior aqui. O pinheiro ele tem folhas compactas, tá, longas e em formas de agulha. Para quem já teve a oportunidade de ver eles de perto, sabe do que eu estou falando. As folhas dessas árvores então são protegidas aí por uma camada de cera que diminui a perda de água por transpiração. Essa característica então dá uma certa vantagem, pois no inverno a água ou o solo pode congelar, já que é uma região tipicamente mais fria, atrapalhando então a absorção pelas raízes. O formato das folhas também reflete uma adaptação ao clima frio, né? Elas são finas e compridas, em formas de agulha, então desse modo a área de transpiração é menor, e o que também ajuda a diminuir a perda de água no inverno. Então é uma característica adaptativa. Entre os animais, tá, há várias espécies, mas nós podemos destacar aí insetos, aves, e aí nós temos então o sabiá e a gralha azul. A gralha azul é essa que aparece aqui nesse cantinho, típica dessa região, e aqui ó, ela está carregando um pinhão, que é a semente, né, dessa vegetação aí que nós já havíamos falado, ok? E também a presença de mamíferos, como o tatu. O pinhão, então, é a semente, né, do pinheiro do Paraná e é o alimento de muitos animais aí desta região, tá? Bom, a maior parte da mata de araucária foi devastada para a retirada de madeira e o cultivo de eucalipto e de pinheiros do gênero Pinus, né, que já é um gênero mais popularzão, como a gente fala, que são utilizados principalmente aí na produção de móveis e de papel. Então, por causa do desmatamento e das modificações ambientais, muitas espécies de animais sofreram as consequências da perda do seu habitat, ou seja, do seu ambiente, e essas ameaças estão ameaçados aí de extinção. A vegetação original é mantida em algumas unidades de conservação. Bom, agora nós vamos falar de um outro tema, que é a Mata dos Cocais, que também pode ser conhecida como Mata dos Cocais, né, ou babaçual, e elas estão localizadas agora numa outra região do Brasil, não é mais no sul, a gente vai agora já lá para a região do norte e nordeste, lá para cima, e aí então elas estão localizadas nos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte e aí entre a floresta amazônica e a caatinga, perfeito? Fica ali naquela região.
O clima ele é quente, mas a disponibilidade de água pode variar de acordo com a região, né? Essa mata é formada por vários tipos, então, de vegetação, e mais se destacam aí as palmeiras, como o babaçu, que é uma planta predominante, mas também existe a carnaúba, a oiticica, desculpa, né? E o buriti. Os frutos, sementes e folhas dessas palmeiras, então, são usados pelas comunidades tradicionais para diversos fins, ou seja, para atividades manuais com finalidades aí comerciais dessa população que vive nessa região. A Mata dos Cocais está sendo intensamente desmatada para ceder espaço às tradicionais monoculturas, o que afeta então o ambiente e as pessoas que dependem aí da comercialização dos produtos locais, como as matérias-primas extraídas, que é no caso o babaçu, né, e a carnaúba. Nos estados então aí do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e do Pará, tá, vivem aí mulheres conhecidas aí como quebradeiras de coco babaçu. São mais de 300 mil trabalhadoras que dependem aí do extrativismo aí dessa palmeira como atividade econômica aí para sustentar as suas famílias. As famílias que dependem então economicamente do babaçu estão lutando aí pelo estabelecimento de uma lei que vai garantir, né, o livre acesso aos babaçuais, mesmo os locais em propriedades privadas, e restrições à derrubada dessa palmeira, ok? Essa lei é conhecida como a lei do babaçu livre. E, e essas mulheres, né, acabam sustentando aí as suas famílias, né? Bom, vou ficar por aqui com vocês nesses dois temas. Aguardo vocês numa próxima oportunidade e bons estudos.